Vamos lá, Kim. A gente está vivendo um momento absolutamente constrangedor na história do Brasil, onde simplesmente um deputado federal, filho de um ex-presidente da República, vem conspirando contra o Brasil e contra os interesses brasileiros, onde uma parlamentar recentemente fugiu do território brasileiro após conspirar contra o Brasil, sacar uma arma no meio da rua. Inclusive, eu fui processado por essa parlamentar, por ter chamado ela de criminosa. E reitero aqui, Carla Zambelli, você é uma criminosa, quero ver me processar aí da Itália. E a gente está vendo um momento absolutamente terrível na história do Brasil. E hoje, o MBL, após ver o que vem acontecendo no Brasil, resolveu tirar o seu corpo fora. Quer dizer, olha, a gente não tem vínculo algum com o Bolsonaro. A gente não tem vínculo algum com esses golpistas traidores da pátria. Nós somos um movimento independente. Nós somos a verdadeira direita. Só que vale lembrar, e você que está em casa pode pesquisar, fotos do ex-deputado estadual cassado, Arthur Duval, com Eduardo Bolsonaro segurando uma arma de fogo. Você pode ver vídeos do deputado Kim Kataguiri com Jair Bolsonaro, traidor da pátria, que pode ser que até hoje, inclusive, ele seja preso. Você vê imagens de membros do MBL, inclusive, que hoje realmente abraçaram de vez o bolsonarismo. Ex-membros como Lucas Pavanato, como Rubinho Nunes, como Fernando Holliday, que foram criados, que foram geridos pelo MBL e hoje são uma das principais vozes contra os interesses do Brasil e em defesa do bolsonarismo. Kim, a minha pergunta é muito objetiva. Eu quero entender se vocês não têm vergonha, se vocês não têm arrependimento e como é que vocês colocam a cabeça no travesseiro para dormir, sabendo que vocês criaram tantos monstros e tantas pessoas que trabalham incessantemente contra os interesses do Brasil. Vamos lá. Primeiro, sobre hoje o MBL colocou o corpo fora. Pô, tá em 2019, irmão. Hoje o MBL colocou o corpo fora. Desde 2019, em que nós fomos chamados, né, por Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, numa manifestação contra o Congresso Nacional e contra o Supremo, que nós fomos para oposição em relação ao governo Bolsonaro. Então, desde antes de terminar meu primeiro ano do meu primeiro mandato, nós já estamos denunciando tanto o petista na Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras, que acabou com a Operação Lava Jato, a nomeação de Cássio Nunes Marques, que, aliás, vocês do PSOL e do PT deveriam agradecer o Bolsonaro por ter nomeado o Cássio Nunes para o Supremo e ele ter votado pela suspeição do Moro e devolvido os direitos políticos do Lula. Lula jamais poderia ter sido candidato à presidência da República se o Bolsonaro não tivesse feito uma nomeação do Supremo, que foi o voto de Minerva na suspeição do Moro e devolveu os direitos políticos do Lula. Então, vocês deveriam agradecer o Bolsonaro por isso e nós fizemos... Aliás, quando nós organizamos a manifestação, né, em abril de 2021... né, contra o governo Bolsonaro, sabe quem sabotou? O PT. O PT não quis ir porque entendeu que o Bolsonaro seria o melhor adversário para eles vencerem as eleições e exatamente foi o melhor adversário para eles vencerem as eleições. Aliás, nesse mandato, né, os deputados petistas, o que eles falam nos bastidores é que, mais uma vez, o melhor adversário seria Jair Bolsonaro, que eles inclusive torcem para que tenha uma anistia, para que o Bolsonaro retome seus direitos políticos e volte a disputar a presidência da República. E aí, sobre ex-membros do MBL, eu não tenho nada a responder sobre eles, né? Eu não tenho filho dessa idade, né? Não criei ninguém, ao contrário, você falou, foram criados lá, viu? Eles respondem pelas atitudes deles, né? Aliás, eu não vou nem dizer que não tenho nada contra eles, eu tenho muita coisa contra muitos deles e não respondo por absolutamente nada do que eles fazem, né? Se eles começaram no movimento e depois saíram, aí não é da minha responsabilidade, não posso responder por isso. Eu posso responder por cada ato deles enquanto eles estavam dentro do Movimento Brasil Livre. Em relação a ter foto, vídeo com Jair Bolsonaro, sim, temos, sim, fizemos voto útil no Bolsonaro no segundo turno nas eleições de 2018 contra o PT, né? Que foi o partido, você colocou na primeira pergunta, né, em relação ao Congresso corrupto, em relação ao Congresso mau caráter, mas vamos lembrar que quem financiou este Congresso com propina no bolso durante muitos anos, mais de uma década, foi justamente o Partido dos Trabalhadores, que inclusive o Lula agora continuou com o orçamento secreto que ele chamava de maior escândalo de corrupção da história do Brasil para financiar o centrão corrupto dentro da Câmara dos Deputados, que faz parte da base do governo Lula, né? Então, eu me envergonharia, por exemplo, se fosse como o Guilherme Boulos e tivesse uma foto com a dama do tráfico. Isso sim, acho que você deveria perguntar pra ele se ele se envergonha. Agora, de eu ter feito uma escolha política pragmática em 2018 e, posteriormente, esse sujeito que prometeu representar a direita e traiu, né, todas as promessas que ele fez na campanha, disso não me envergonha.
Bom, que eu espero que agora, com o partido de vocês tenham mais critérios para poder admitir as pessoas, porque é muito triste ver homens adultos que se propõem a mudar o destino de uma nação admitirem pessoas como Lucas Pavanato, né? Talvez o pior vereador de São Paulo, Rubinho Nunes, que inclusive eu fui o advogado responsável por ajuizar a ação que levou à cassação do Rubinho Nunes na primeira instância, com muito orgulho, agora prossegue para a segunda instância. Fernando Holliday, então, nem se diga, né? Então, eu acho que vocês deveriam ter a humildade e aqui a oportunidade de vocês poderem se desculpar por terem produzido tantas criaturas abjetas para a sociedade brasileira e especialmente para a sociedade paulista, como essas figuras, né? É muito triste que vocês não possam reconhecer que produziram essas pessoas e possam se desculpar. E eu realmente espero que o partido de vocês, se sair, né? Não sei, porque o TSE ainda não chancelou a criação do partido, apesar de vocês disserem que já conseguiram as assinaturas. Se esse partido de fato sair, eu espero que vocês possam admitir critérios mais rigorosos para a admissão de novos quadros, de novos membros, né? Porque é muito triste que um movimento como vocês se utilizem de fake news e produzam pessoas e produzam pessoas como essas. E aí, se você aí em casa quer saber quais são as fake news, basta você dar um Google em Não, quero saber aqui agora. MBL, Marielle, você vê os processos que foram julgados e processos que inclusive estão sendo julgados. Então, é muito importante a gente ter essa clareza. E eu espero que o MBL cumpra agora com esse novo partido um papel de uma direita realmente democrática e que possa exercê-la de forma coerente, né? Mas uma fake news só aqui agora, você não tem nenhuma em mente? Bom, você sabe muito bem o que vocês fizeram na época da Marielle. Fala uma. Você sabe. O que a gente falou da Marielle? Vocês sabem muito bem o que vocês fizeram na época da Marielle. Vocês alinhando a Marielle, vocês atrelando o nome da Marielle ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Fomos nós? Marielle nunca teve envolvimento com nenhum traficante no Rio de Janeiro. E fomos nós? Quem tem envolvimento com o tráfico de drogas no Rio de Janeiro é o PL, é o pessoal da milícia, é o Gabriel Monteiro, que tem vínculo com vocês, que tem relação com vocês. Marielle nunca teve relação. Marielle, inclusive, foi morta pelo tráfico de drogas. Foi morta pela milícia no Rio de Janeiro. E é um desrespeito com a história da Marielle isso. Outra fake news, você quer que eu traga outra fake news? Vai lá, que vocês fizeram com o padre Júlio Lancelotti, um dos homens mais santos que eu já vi. Um dos homens mais santos que eu já vi. Um homem que entrega marmitas, comida a quem tem fome em São Paulo. E um ex-membro de vocês, Rubinho Nunes, queria proibir que pessoas doassem comida a quem tem fome. Queria que você, que desse uma marmita para um mendigo, recebesse uma multa de 17 mil reais. E sabe quem é Rubinho Nunes? Sabe quem é o pai do Rubinho Nunes? São fundadores do MBL. São pessoas que eram vinculadas ao MBL e queriam proibir que pessoas de rua tivessem alimento. E o padre Júlio realiza um trabalho lindo no centro de São Paulo. É um absurdo vocês atrelarem a figura do padre Júlio à pedofilia, atrelarem a figura do padre Júlio a coisas que ele nunca cometeu e mais, sem uma única prova. Uma única prova. Vamos lá. Primeiro, sobre Marielle, é você que está difundindo fake news aqui, porque na realidade, quem vinculou Marielle ao tráfico foi uma desembargadora do Rio de Janeiro e quem noticiou que essa desembargadora vinculou a Marielle ao tráfico foi a Mônica Bergamo. O Movimento Brasil Livre compartilhou a notícia da Mônica Bergamo. Então, primeiro começa aí, fake news está vindo de você. Não fomos nós que inventamos nada em relação a Marielle Franco. E isso já, aliás, está tão batido que, enfim. Outro ponto, né, em relação a Júlio Lancelotti, né, acusando o Júlio Lancelotti sem provas. Assim, desculpa, mas assim, o vídeo é público, todo mundo já viu o vídeo. E assim, eu não vou nem entrar, porque é uma coisa que me causa nojo físico, assim. Até relutei muito, né, em ver aquela cena horrorosa do padre naquela situação constrangedora e você dizer que é um sujeito santo, assim, para mim é um debate, assim, que eu nem gosto de entrar, porque aquela cena volta pra minha cabeça e eu sinto um nojo físico daquilo. Então, assim, você não foi capaz de levantar uma única notícia falsa do Movimento Brasil Livre sequer, né? Se de fato a gente tivesse, né, espalhado notícia falsa sobre Marielle, a gente teria perdido algum dos processos em que nos acusaram de divulgar notícia falsa para Marielle. Absolutamente nenhum, nós ganhamos todos. Inclusive, agradecemos os honorários de sucumbência para os nossos advogados. Segundo, em relação ao padre Lancelotti, ele nem processa porque ele sabe que se aquilo chegar na justiça vai ser pior. Então, assim, você não foi capaz de levantar nenhuma notícia falsa em relação a gente, só repetiu o velho discurso de que a MBL espalha fake news, etc. Mas na hora de provar, ninguém consegue. Você que tá tanto falando em provas, em verdade, na hora do vamos ver, nada.
Peraí, se vocês têm provas de que uma pessoa comete pedofilia... Eu não disse isso? Peraí. Você disse que o padre Júlio é um pedófilo, não? Eu disse isso? Peraí, vocês dizem recorrentemente isso. Eu disse isso? O Renan Santos já disse isso. Não, eu disse que tem vídeos deles numa situação constrangedora. Então, se vocês não... Você entende que o padre Júlio é um pedófilo. Então, por que vocês não apresentam... Eu não por disse que isso. vocês não apresentam essas provas para a justiça? Por que vocês não fazem uma denúncia formal ao Ministério Público? Fizemos. Porque se vocês de fato defendem, vocês têm que fazer uma denúncia formal ao Ministério Público. E o que deu a denúncia? Fizemos. E o que deu a denúncia? O promotor precisa levar para frente. Eu não sou promotor. Então eu digo a vocês, não deu em nada. Eles fizeram uma denúncia no Ministério Público contra o padre Júlio, não deu em nada. Primeiro que a gente fez denúncia. Quem denuncia é o Ministério Público. A gente representou. Porque a perícia admitiu que aquele vídeo é falso. Mentira. E, assim, é visivelmente fácil. É visivelmente falso. É visivelmente. Assim, chega a ser... eu fico sem palavras em como uma pessoa tem uma cara de pau de acusar o padre Júlio, que é uma pessoa santa. Inclusive, eu tenho relação pessoal de fazer esse tipo de coisa. Com todo respeito, que vocês não precisam disso. Não precisam disso. Porque vocês sabem muito bem que o padre Júlio nunca cometeu crime nenhum e ele faz, 10 vezes mais do que vocês vão fazer em 50 anos de Partido Missão. Do que ele faz, eu não quero fazer nenhum décimo.